Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset 225, mais de 5 anos no ar. Aliás, números, né, são coisas interessantes de ser analisadas. Número não tem sentimento, número gera sentimento, mas número tem comportamento. 5 anos com mais de 20 milhões de pessoas já assistindo o nosso PoeStream, o nosso canal. Hoje falando aqui com o nosso querido Juliano Colombo, um executivo, um pai de família, um consultor, um mentor, que tem muito para nos ensinar. Eu vou chamar assim, ó, mindset de cabeça boa, para que ele possa contar um pouquinho a trajetória dele. Transmitido para mais de 196 países pela Soul TV, canal 160, e também pelo app PoeStream. Todas agora as TVs Smart, clica ali que vai aparecer. PoeStream TV é de Porto Alegre para o mundo. Sempre lembrando que o mais importante para nós é você. Apoio o Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize. Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E o nosso patrocinador master aqui do programa, a Engenharia Método, né? Soluções de engenharia. Engenharia mais do que obra, são soluções. Conheça a Método lá e vai consultar. PoeStream é um canal de comunicação do Rio Grande do Sul que leva até você um conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Assine o nosso canal, patrocine e ative, divulgue aí, aproveite aí um pouquinho do nossa consistência da informação, sempre do bem, tá? Juliano, seja bem-vindo, querido. Como é que tu estás? Bem, eu estou bem, obrigado, Francisco, pelo convite, né? É uma grande satisfação estar contigo aí, com todos aí que estão nos assistindo, e dizer que a gente está aqui, né, de cabeça aberta para falar, né, em algo que seja importante, algo que seja relevante aí para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Maravilha. Juliano, Mindset, os convidados aqui normalmente são pessoas que se destacam, que eu costumo trazer aqui, que possam contribuir com a sociedade. Então, quando a gente diz mindset, né, ou o cara produziu um livro importante, ou o cara executou uma coisa importante, ou o cara fez uma coisa fora da curva, ou ele está num cargo importante. Basicamente, tu quase que gabarita esse repertório. Então, eu queria te perguntar assim, né, Juliano, quem é o Juliano? Como é que é o menino Juliano? Aquilo que falou, a infância, que uma parte da personalidade vem disso, né? Nós estávamos até comentando aqui antes dos bastidores sobre o Projeto Pescar. E o Juliano, como é que ele diria esse menino Juliano? O Juliano é um menino natural de Canela, né, da Serra Gaúcha, e que nasceu, digamos assim, numa vida humilde, né, e que sonhou em um dia ser alguém na vida, né, e que foi trabalhar cedo, com 13 anos de idade, naquela época podia, né, estudei muito, me dediquei, e dos trabalhos que eu fiz, das empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de entrar no SESI, o Serviço Social da Indústria, que é um braço da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, lá em 1996. E o SESI me deu a oportunidade de sair da minha cidade, de conhecer outros lugares, de crescer profissionalmente, né? Eu trabalhei mais de 28 anos lá e fui 25 anos executivo, então trabalhei em cidades diferentes, em locais diferentes, pude viajar, pude conhecer outras realidades também, dentro e fora do país, né? E o SESI me proporcionou chegar à posição de superintendente, né? Durante 10 anos, entre 2015 e 2025, fui superintendente, o executivo que comanda o SESI no Rio Grande do Sul, né? Uma empresa grande com 2.500 funcionários, que trabalha diretamente com a indústria, prestando serviços de educação, de saúde, e isso me deu um aprendizado e uma visão de mundo muito grande. E claro, tenho a família também, né? E por ter, num determinado momento, priorizado a vida profissional, eu acabei sendo pai mais tarde, atrasei a paternidade. Então, hoje eu tenho 2 filhos, né? A Ágata, de 5 anos, e o Arthur, de 7. Né? E o Arthur é um menino autista. E aí, o autismo ressignificou a minha vida, ressignificou a minha carreira, né? As minhas crenças também, algumas crenças, e eu resolvi estar mais próximo da família também, né? E buscar esse equilíbrio maior, né? Entre vida, trabalho, trabalhar uma vida hoje mais PJ, né? Onde tento levar aquilo que eu aprendi, né?
tanto para executivos, com mentorias, palestras, eu faço muitas palestras sobre conteúdos que eu estudo, sobre futuro do trabalho, sobre liderança, sobre aquilo que eu aprendi também dentro das indústrias, dos dilemas hoje da escassez de talentos, né? Que está muito conectado com o que a gente faz no Pescar. O Pescar surgiu depois, né? Faz muito sentido dentro da minha trajetória o Pescar também. Eu hoje sou diretor voluntário, né? De que a gente possa usar esse conhecimento para conectar as pessoas, né? Para lidar com essa situação de um mundo muito mais complexo do que foi aquele mundo que eu iniciei, né? Mas também a gente tem uma responsabilidade quanto a isso, quanto a essas gerações que estão aí, que precisam do nosso apoio também, para que a gente possa seguir daqui para frente e buscar fazer uma sociedade melhor. Juliano, sensacional. Acho que os links que a gente estava falando, né? Eu costumo dizer o que a proximidade traz a conexão com as pessoas, estar próximo, né? E o que é a proximidade? Tu achar coisas em comum, né? Então, muito legal. Também eu vim de uma família, né? Pai colono, começou a trabalhar com 5 anos lá na colônia de São Pedro de Torres. Mãe balconista de comércio da Farrapos aqui, vendia tecidos, aquela coisa toda. Eu sou um filho temporão, como o pai faleceu, então eu tive que começar a trabalhar também com 13 anos no próprio colégio, tive uma sorte. A gente tem mais sorte que juízo, né? Isso aí é uma coisa que tem um carinha lá em cima. Eu que sou católico, apostólico, fui presidente da DCE também, hoje sou conselheiro, mas a gente sabe que as coisas vão acontecendo na vida da gente, tem um significado. Tu tem alguma coisa assim nos 25 anos da tua formação que te marcou e mudou o teu mindset? Além do nascimento do teu filho, vamos colocar assim, podemos separar isso por algumas coisas. Assim, ó, Chico, algumas coisas me aconteceram. Sim. Eu te digo com certeza, essa minha trajetória do SESI, eu entendia muito, eu fui alguém que fui atrás, né? Eu fui atrás, eu fui trabalhar cedo, fui estudar, e eu tinha muito essa visão da meritocracia. Tá? Meritocracia pura, né? Vai trabalhar, vai estudar, te dedica mais dos outros, tu vai conseguir. E eu entendia que era esse o caminho e eu cobrava dos outros. Mas o SESI me deu a oportunidade de estudar e de enxergar o outro lado, que é o que me conecta no Pescar. Boa. É que não é todo mundo, e é como tu diz, a gente às vezes tem a sorte vem também pelo trabalho, pelo estudo, mas de alguma coisa deu certo e a gente conseguiu. Mas muitas vezes é acidente, né? Não tem algo estruturado para que essas crianças e jovens que nascem numa realidade social que não lhe dá um caminho natural de sucesso, cheguem ao sucesso. E aí que eu entendi que a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa olhar de forma estruturada e que não é só a meritocracia. Sim, a meritocracia eu continuo acreditando, mas uma meritocracia a partir de que a gente consiga dar condições equivalentes, que é o que a gente trabalha no Pescar. O Pescar tem esse princípio, né? O Pescar foi criado pelo seu Geraldo Link há 50 anos, faz 50 anos agora, né? Esse ano, com esse objetivo, de um empresário que enxergava que precisava dar uma chance diferente para esse jovem que estava na rua, cometendo muitas vezes crime, buscando a sua subsistência do jeito que dava, mas porque a sociedade também não dava chance para ele. Então, isso para mim foi algo que marcou, que eu mudei meu mindset e comecei a olhar de forma diferente para essa realidade de transformação social. Então deixa eu ver se eu entendi. Tu está me dizendo que nessa tua trajetória que vem lá de baixo, com o esforço vai crescendo, atinge, no momento que tu te depara por todo o teu esforço e te compara, e tu começa a conviver e a repassar para os outros, tu nota que não é só o esforço, não. Que tem uma estrutura, tem um processo no meio aqui para que tu possa chegar onde tu quer. E muitos não conseguem entrar no processo. Tu teve a felicidade de conseguir entrar, mas... Então, o acesso a esse processo é uma coisa importante. Sensacional, me arrepiei. Quando a gente se arrepia, fica porque eu também fui o gerente de recursos humanos da Parques e nós somos a primeira franquia social do Projeto Pescar. E o Paulo Renato, nosso empresário lá, Paulo Renato Ketzer de Souza, tu deve ter conhecido dele. Ele também foi conselheiro, escreveu lei de informática, essas coisas todas. Aliás, Pescar está fazendo 50 anos e Parques está fazendo 60 anos. A empresa mais longívia de tecnologia do Brasil. Tá? E o Paulo Renato é um empresário cristão e eu também sou cristão, mas o importante é a espiritualidade, né? Ou seja, religião, religar.
Vamos religar as coisas, vamos ligar algumas coisas que às vezes está desligado, que eu preciso ser um pouco mais sensível, como também desligar, né, algumas coisas. Mas vamos lá, Juliano. Dentro desse raciocínio, o Paulo Renato dizia o seguinte: o pescar é um vestibular na -1. Como assim, Paulo? Não, é que o pior, desde que preenche as condições, é o primeiro a entrar. Então a gente faz o inverso, a gente pega o cara com mais dificuldade, mas que tem os pré-requisitos. E realmente, nessa caminhada, teve uma coisa que me marcou muito. Uma aluna não estava indo, Chico vai lá ver o que está acontecendo com ela. Eu peguei o carro, fui na Ilha da Pintada, ela estava no meio do lixo, né? A casinha, uma palafita, cuidando de 2 irmãos menores, com os bichos dentro de casa. E ela disse: eu não tenho sapato para ir para aula, né? E aquilo me marcou, mas uma pessoa rica, uma pessoa com capacidade gigante, né? Então, realmente, essas coisas marcam. Eu acho que ficou legal isso aí que tu disse. E não é falta de vontade, né? E tu vê isso? Não, é pela realidade dela. Cuidando de 2 crianças no meio do lixo com... E tu vê como isso se conecta, né? Uma das questões que eu estudo mais hoje é o impacto da responsabilidade de cuidado sobre a vida das pessoas, principalmente da mulher. É o principal fator que faz com que a mulher não possa trabalhar. É cuidar de criança, cuidar de idosos, cuidar de pessoas doentes, cuidar de casa. E os chamados jovens neném, que a gente fala tanto, jovem que não trabalha e não estuda, né? Eu estudei sobre jovens nenéns. A maioria, 2/3 dos jovens nenéns são meninas, e a maior parte não trabalha e não estuda porque tem que cuidar de alguém. Do filho. Nós temos gravidez precoce, tem uma série de questões que são pela sua realidade social. Então, tu vê que essas coisas se conectaram. E essa visão eu só tive a partir da minha jornada no SESI. Senão não teria. Não enxergaria essa realidade. É o que eu trabalho hoje para tentar conscientizar e ver como a gente lida com isso, que é a forma de tu poder fazer a mobilidade social dessas pessoas. Sabe que esse dilema social tem uma série de dilemas, e nós estamos entrando no mundo que o pessoal tem falado do knife, né? Ou seja, um mundo contraditório. Essa pequena criança é um super-humano ou um sub-humano, né? Um cara que sai de um lugar que consegue sobreviver a um super-humano ou um sub-humano, porque ele sai com uma série de carências e dificuldades. Isso é uma contradição, né? Que a gente está falando. A outra coisa que a gente pensa a respeito disso, desse desenvolvimento, tu tem o inverso, pessoas com tudo e não aproveitam, não conseguem se achar, né? Então, estatisticamente, muitas coisas são falácias, são percepções que quando tu vai olhar no número, tu não consegue comprovar, né? Mas os números também não mentem, né? Aquilo que eu estava falando, o número vai te dando uma realidade. Me dá alguns indicadores aí, como é que está a situação do Brasil hoje nessa área, vamos chamar assim, que tu falou que tu estuda dos neném, das pessoas com dificuldade. Tu tem algum acesso a alguns números? A gente vem, inclusive eu andei estudando recentemente para fazer uma palestra, a gente consegue reduzir isso. O Brasil vem reduzindo, porque na verdade jovens neném sempre existiram. Existiram sempre, a gente só não dava atenção. A gente começou a dar atenção no momento que falta gente. Aí a gente foi começar a buscar e viu que existiam esses que não trabalham e não estudam. Só que, primeiramente, é um erro não considerar cuidar do trabalho. É um trabalho, né? Só não é remunerado, que alguém precisa cuidar. Se eu tenho uma mãe em casa cuidando dos seus filhos, ela está trabalhando. Ela só não está remunerada. Então, para mim, já não é neném. Trabalho remunerado e não remunerado. Não remunerado. Em administração do tempo, tu divide isso, né? E se a gente olha para a estatística, que todo o recorte estatístico é uma pesquisa temporal. Então, no dia que está sendo feita a pesquisa, uma grande parte está procurando emprego, mas não estava empregada. Então, tu exclui aí 40%. Então, sobram mesmo reais neném, os que não querem trabalhar e não estudar, são 5%. Entendi. 5% eram 10, agora parece que chega em 8 milhões. Né? Às vezes as estatísticas não são tão exatas. Nós tínhamos uma estatística de 2 anos atrás de 10 milhões, 10,3 milhões. O ano passado, pelo que eu andei estudando, ele baixou um pouco para 8. Mas é isso que eu digo. A gente tem que olhar o dado, mas não olhar a manchete. Muitas vezes as pessoas leem a manchete e compartilham. E é o que eu via muito acontecer. Olha aí, tá o problema, os jovens não querem nada com nada. Primeiramente,
menos jovens, tá? A gente sai de uma realidade demográfica que nasciam 6,3 filhos por mulher em 1960. O último censo de 22, 1,6. Nascem mais ou menos 4 vezes menos crianças em 4, 5, 6 décadas. Então, é muito menos jovens, tá? E que hoje ele tem também uma condição de escolha diferente, né? Que a gente não teve. E no passado se selecionava jovem para trabalhar. Hoje tu não tem mais, porque são escassos, né? Então, Sim. é um fenômeno, né? então, estudar o jovem é muito além do que falar em geração Z, que a gente costuma pegar, a geração Z é o problema, nem é o problema e não resolve. Não, a geração Z, sim, ela pensa diferente. Tem aqueles que não querem, tem os 5% que não querem, sim, mas não tinha 10 anos atrás, não tinha 20 anos atrás. Eu digo, eu encontrei na minha trajetória profissional de 38 anos, em todos os momentos, gente que não queria nada com nada, e que estava empregado e ganhando salário, muitas vezes, sabe? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso, porque é um mundo diferente. Nós começamos, né? Eu, tu, gerações que começaram a trabalhar numa outra realidade, que não existia internet, né? Não existia nada disso, não existia Uber. Né? Uma coisa, a gente critica o jovem que escolhe fazer Uber e não vai para a empresa ganhar um salário pela CLT. Daí eu fico refletindo sobre a minha jornada. Acho que os meus 7, 8 anos do meu início de vida profissional, eu ganhei salário mínimo. Se eu tivesse a oportunidade de Uber, fizesse uma carteira de motorista, eu ia virar Uber para ganhar 3, 4 vezes mais, mas eu não tinha na minha época, né? Então, acho que tu colocas, tu falas com uma propriedade tremenda, tá? E me encanta isso e acho importante a gente colocar algumas observações que tu disseste. Primeiro, sempre é a mesma coisa, né? Em negócios a gente diz que muda a forma. A forma vale mais do que o conteúdo, mas é a forma que eu te falo do que o que eu estou te falando, tá? E quando tu olha essa pirâmide, muito jovem e pouco velho, e a pirâmide começa a fazer isso aqui, né? Tu tem menos jovem, mais idade do meio e mais idoso. Então mudou a forma. Se muda a forma, tu tem que mudar a forma de tratar, a forma de perceber, porque mudou a forma. Então observa que eu observo muito esse teu cuidado em relação aos números. Cuidado. E isso tem se batido muito em comunicação também. Tu nunca chega no horário. Não, chega. É que o extremo tu tem que eliminar nas pesquisas. É uma caracterização de uma intenção e não a realidade. Então, esses cuidados na fala, na comunicação, no zelo, é extremamente importante. E dentro do aspecto liderança, quando a gente entra isso dentro das empresas, que tu falou, cara, eu vi isso tudo, eu estou atuando como executivo, palestrante, mentoring, né, de executivos. O que o pessoal... Qual é a lente que o líder precisa regular aí, né? Vamos falar do ponto de vista de lentes, né? Porque que ele ainda está... E por que acontece esse desajuste da lente e os teus desajustes durante a tua jornada? Bem, assim, tem muita relação com o tempo também, né? Ser líder, até porque líder e gerente, gestor existe um debate, né? Líder, para mim, é aquele que sabe lidar com gente, primeiramente. Liderança para mim, é um sinônimo de gente, né? Tu ter um cargo de gestor, não necessariamente tu sabia lidar com gente no passado, mas hoje é mandatório. Para mim, hoje, aquele que lida com gente no dia a dia tem que saber lidar, tem que ter competência para isso. No passado, existia muito a relação comando e controle, né? Existia a relação comando e controle na família, na escola e no trabalho. E as pessoas se aceitavam. Eu cresci nessa relação comando e controle. Hoje não. Hoje, o líder, e eu aprendi isso durante a minha jornada, eu tive que me adaptar, mas eu acredito, eu brinco, até ontem mesmo eu estava falando com um amigo, dizendo, eu me sinto mais geração Z, às vezes, do que o X que eu sou. Porque eu me identifico muito com essa questão do sentido, do propósito, né, de ter uma causa, que é o que eles querem também, né, uma parte deles querem. Mas quem trabalha com gente tem que entender isso. Que, por exemplo, a geração Z não aceita mais incoerência. Ela não vai te respeitar só porque tu tem um cargo.
Ela vai te respeitar se ela vê que tu tem conhecimento, que tu agrega para ela e se tu é coerente nas tuas ações. Então não adianta, como a gente tinha no passado, alguém na empresa que fazia as coisas, mas fora da empresa não fazia coisas certas. Hoje, com redes sociais, hoje com tudo, os funcionários estão vendo o seu gestor sendo incoerente. Então, se ele é incoerente, ele não vai acreditar, ele não vai seguir. E se ele não seguir, ele não vai ser engajado. E aí nós temos um grande problema de engajamento na sociedade. No Brasil, é 68% de desengajamento, segundo a pesquisa do Gallup, das pessoas no trabalho. Então, se tu pensar, de cada 10, 7 não veste a camiseta. Só que o Brasil ainda é melhor do que o mundo. O mundo é 8 de 10. Então, o Brasil está um pouco melhor. Por quê? Porque existe uma desconexão e boa parte disso se dá pelo papel da liderança. Então, o líder hoje ele é mais demandado, ele tem que saber mais, ele tem que ter uma visão mais ampla, ele não tem que saber de tudo. Diferentemente de nós, eu brinco, os antigos, como a gente, pode falar na Barça, né? Às vezes eu falo disso, eu tenho que explicar o que era a Barça, né? A enciclopédia, para quem está nos assistindo, era uma grande enciclopédia no passado, que é onde estava o conhecimento do mundo. E tinham pessoas que batiam na porta e vendiam para quem tinha, né? Eu não tinha porque nós não tínhamos dinheiro em casa para comprar, mas é aí que estava, né? Nós tínhamos o líder Barça, aquele que sabia de tudo. Então as pessoas procuravam porque ele que sabia. Hoje não. É impossível saber de tudo. Tu tem que saber fazer as perguntas. Uhum. É a história da IA, né? Sim. Eu tenho que ter repertório. E aí o repertório, para mim, é fundamental para quem exerce cargo de liderança. Tem uma série de skills, de qualificações, saúde mental, nós podemos entrar em várias questões. Mas eu acho que a gente tem uma crise de repertório, porque, principalmente em função dessa dualidade, dessa acirramento político que nós temos, esquerda, direita, um lado, um outro, as pessoas acabam não discutindo os problemas. As pessoas acabam não olhando para os dados, para os fatos, e acabam seguindo correntes e se alimentando daquilo, e muitas vezes não tomando a decisão mais adequada para o seu negócio. Então eu não posso mais me permitir isso. Eu preciso ter letramento suficiente para que eu tenha discernimento, tenha uma equipe boa, que me dê as condições, mas que eu possa demandar ela, posso fazer as perguntas certas, assim como para ela, como para a IA, para que elas deem conta dessa complexidade. Então, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de demanda. E, claro, surgem questões, como agora a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, que trouxe os fatores psicossociais da saúde mental como uma obrigação. Inclusive, temporariamente, foi suspenso pelo STF a sanção. Mas o que eu trago, né? A gente não tem que olhar para a multa ou para a sanção, a gente tem que olhar para o valor da saúde. A saúde das pessoas é importante. Para as pessoas, mas para a empresa, né? E aí o líder vai ter que se dar conta disso, de que ele também precisa olhar para a realidade das pessoas. Tu sabe que dentro das análises das pessoas que eu converso, psiquiatras, psicanalísticas, psicólogos, pessoas de comportamento, de teorias. Aliás, tu falou um abraço para o meu amigo Luciano D'Andreas, Luciano Grande, Luciano. Abração, se está nos assistindo. E quando tu coloca isso, tu tem 10% são os malandros. A grande questão é a maldade do ser humano. Eu não estou bem hoje. Né? Isso é uma malandragem, é fácil lhe dizer que não está bem para não precisar produzir. Sim. Então eu fico questionando. Segundo as pesquisas, 10% são os malandros. O resto está sofrendo mesmo. Né? E até nós também, né? Nessa mudança de pai, de família, de palestrante. O que eu pregava há 5 anos atrás não é mais hoje, o que é importante, o reposicionamento, né? A busca pelo mercado é um leão a cada hora. Antes era um leão a cada dia, agora tu está com um leão a cada hora. Essa pressão de resultado psicológico frente a um mundo em movimento faz as pessoas adoecerem mais. E aí eu trouxe o Salgado, um psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria aqui, e eles, não, Chico, não aumenta o número de doenças mentais, aumenta o número de todas as doenças. Sim. Por quê? Porque para mim produzir eu tenho que ter saúde, para mim cuidar de alguém eu tenho que cuidar de mim.
Então, cara, a saúde é a primeira coisa. Se tu não tiver saúde, tu não consegue, alguém tem que cuidar de ti. Isso, e o cenário do envelhecimento populacional vai nos obrigar, porque é bem isso. Isso. Quanto mais velho, a gente tem um pacote de doenças crônicas que vão afetando a pessoa. Tanto que se a gente pegar a estatística de acidente do trabalho, o auxílio acidentário, que é aquele que tem relação com o trabalho, ele cai ao longo do tempo, drasticamente, porque as empresas investem em programas de saúde, investem em segurança. Então, cada vez menos nós temos afastamentos relacionados ao trabalho. E aí é importante a gente não olhar para a manchete. Ultimamente, inclusive, né, eu tenho visto muitas manchetes demonizando o trabalho, essa questão da saúde mental. O burnout cresceu 800%. Sim, os 800% são 7 mil e poucos casos no Brasil num ano. Num país de 200 milhões de habitantes. Talvez é porque a gente não discutia burnout antes, né? Mas mesmo assim, estatisticamente é muito pequeno. O próprio afastamento de saúde mental, recordes em 2025, 546 mil afastamentos, é muito. 97% não tem relação com o trabalho. E não é o que estou dizendo, é o Ministério do Trabalho. Estatística da Previdência Social. Tá? A grande maioria dos afastamentos são por sobrecarga de vida. E aí que eu entro na mulher de novo. 2/3 praticamente são mulheres, porque a mulher tem jornada dupla, tripla e tem outras questões que afetam a mulher, mas que não estão dentro do trabalho. Não estão dentro do trabalho. Não é culpa da empresa. Por isso que eu digo, a gente tem que cuidar com isso. Não é uma discussão de culpa ou não, de vai ter multa ou não. É do afastamento em si. O afastamento é prejuízo para a empresa. O afastamento é perda de produtividade. E aí, produtividade é o grande problema brasileiro, né? Nossa produtividade é baixíssima. Então, se a gente não olhar para essas questões de forma séria, a gente vai continuar tendo um contingente de pessoas se afastando, não por culpa do trabalho, mas por outros fatores de um modelo, talvez, de vida e de sociedade que a gente tem que discutir. Né? E eu trago, inclusive, tem palestra que eu uso isso, o modelo do coreano Byung-Chul Han, que ele traz um livro chamado Sociedade do Cansaço. Quem não leu, eu sugiro ler. É um livrinho bem pequeno, onde ele traz um raciocínio muito interessante. Ele escreveu, esse livro é de 2018, tá? Que é a lógica da nossa sociedade hoje, que é a sociedade do desempenho. A gente sai de uma sociedade onde a gente era mandado pelos outros, escravo dos outros, para virar escravos de nós mesmos, né? Então, a gente se esgota pela gente mesmo, porque a gente está hiperconectado, a gente está tentando fazer de tudo um pouco, a gente está tentando dar conta da família, a gente tem que ficar atualizado, né? Hoje, o lifelong learning, né? A gente tem que estar sempre estudando. No passado, a gente estudava uma vez, né? Se desse certo, fazia um concurso do Banco do Brasil, e aí estava garantido, inclusive, a aposentadoria, né? E fazia uns cursinhos. Hoje, não. Hoje, tu tem que estudar, trabalhar, aprender, desaprender, aprender, e trabalhar muito mais. E a sobrecarga é maior, principalmente por essas demandas de cuidado, porque nós temos menos filhos para cuidar de pais, vão ter mais avós do que netos. Então, a tendência desse modelo, ele ainda piorar, mas não pelo trabalho. Tem empresa ruim? Tem liderança tóxica? Tem, mas a gente não pode colocar a culpa só aí. E um dos aprendizados que tu falaste da vida, né? Um dos grandes aprendizados que eu tive no SESI foi implantando programas de saúde mental na indústria. Eu não sou um profissional da área, mas aprendi muito sobre saúde mental. Nós implantamos um Instituto de Fatores Psicossociais de pesquisa nisso, e a única área de saúde mental do SESI no Brasil nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu aprendi é que trabalho é fator de proteção. O trabalho dignifica. Claro. O trabalho é uma fonte de realização, né? Inclusive, o Papa agora, o Papa trouxe isso na sua encíclica sobre o valor do trabalho para a pessoa, e que o trabalho é fundamental para a vida. Então, a gente não pode demonizar o trabalho, a gente tem que olhar para a sociedade como um todo, e claro, o trabalho está dentro do problema, né? Nós temos um problema sistêmico e o trabalho está lá. Então, é uma discussão muito mais ampla do Todo que eu mundo vejo. quer empurrar para o outro, e aí tu vê corrente jogando para o trabalho. Isso, não, porque daí não é mais fácil tu jogar para o trabalho e dizer, o problema está lá dentro. Não, o problema é na vida que tu leva. Porque se eu uso IA, a história da IA, né? Estou usando aqui, pessoal, para o pessoal ver, estou usando aqui, né, que eu jogo o currículo do meu palestrante e me sugere perguntas. Agora, eu não posso seguir, eu sou humano, eu tenho que ver as conexões, é um insight. Tem alguma coisa interessante que está me sugerindo que eu posso fazer? Então, é muito isso, mas voltando aí. Não, e a história da IA, né?
A IA deveria ser um fator para a gente viver melhor, de a gente não estar sobrecarregado, né? De uma parte do nosso trabalho ser feito por um sistema de IA, né? Por um humanoide, por um robô, sabe? Não, a gente está pegando isso para fazer mais, para a gente poder fazer mais coisas, para a gente estar atrás. Então eu vejo pessoas, eu estou lidando com 10 IAs, elas estão me ajudando a fazer mais, aí eu faço live, eu faço isso, faço aquilo, mas quando tu vê, tu fica 12, 14, 18 horas ligados e tu não sai daquilo. Só que a gente não esquece, a gente esquece que nós somos seres humanos, né? E que a gente precisa desligar, a gente precisa estar desconectado, a gente precisa ter tempo para refletir, né? Eu acho que eu acho que esse é um debate muito importante, né? Desse modelo que a gente está construindo. A gente precisa de uma equação, e é isso que é a grande questionamento da própria geração Z. A gente não quer esse modelo que esgota. A gente quer um equilíbrio, a gente quer viver, a gente quer ter tempo. Eu brinco para a minha geração, né? Eu sou italiano, de origem italiana, lavoro, trabalho, né? Opa, parece que eles estão errados, né? É uma geração perdida mesmo, eles querem tempo, eles querem ter tempo para a família, para o lazer, né? Do meu pai, né? A vida não é um dia de alegria nem de tristeza, é um dia de trabalho. Tu tá bem, vai trabalhar que passa. Tu tá mal, vai trabalhar que passa. Sim. Esse era o foco, e não deixa de ser um mindfulness interessante para quem sabe lidar com isso, né? Mas é aquilo, tu é influenciado, porque o cérebro é um ser comparativo, ele compara, né, com uma máquina de repetição, ele compara com os outros. Tu começa a perceber que a tua comparação mudou, teu ambiente mudou, as referências, e isso faz gerar angústia. Sim. Ou seja, ou a euforia, estou bem, não, estou mal, né? Ou seja, essa dualidade da instabilidade. Mas isso é vida, né? Claro, claro. Mas é que aí, no tempo do teu pai, tu ia trabalhar, a gente trabalhava, e eu acho que é importante trabalhar. Só que quando a gente saía do trabalho, na maioria das vezes a gente desligava, né? Porque a gente não tinha celular, a gente não tinha a TV por assinatura, a gente não tinha todo esse mundo da rede social, a gente não tinha o aplicativo de mensagem, né? Que esse para mim virou, eu digo, meu símbolo de sociedade do cansaço, quando eu coloco na tela, né? É o símbolo do WhatsApp, tá? Que para mim é o meu grande hoje, eu sou escravo, eu estou tentando criar alguns modelos meus de como eu procedo para eu não ficar tão ligado. A gente ficou escravo, que a gente tem que responder em 1 minuto, em 2 minutos, tá? Eu digo, as pessoas agora estão estranhando, porque eu levo às vezes 2 horas para responder, 3 horas, porque eu tirei todas as notificações. Porque senão tu não produz mais e tu fica escravo daquilo. E os grupos, né? E aí tem grupo de tudo que é lado, é família, é disso, daquilo. Então, isso que acaba sobrecarregando a gente. E, claro, repercute lá no trabalho. Mas então, essas questões nós vamos ter que debater um pouco melhor enquanto sociedade. Eu acho que esse debate, de novo, isso permeia, né? Porque as pessoas estão usando isso também dentro da empresa, estão falando usando o recurso no momento que tem que estar trabalhando. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou conversando com meu filho, com minha esposa, estou pagando uma conta. Quer dizer, são detalhes que o líder vai ser percebido. E uma vez que o líder falha, vira consentimento em relação a isso. Se tu faz, eu também posso fazer. Né? Tem uma historinha do Gilbert, eu gosto muito da sátira, né? Porque o grande... Isso a minha mãe me ensinou, né? Tem algumas coisas que valem, que são ensinamentos perpétuos. Meu filho, a válvula de escape para a pressão é o humor. Tu tem que rir da tua desgraça. Quebrou uma perna, ainda bem que não foi 2, e vai e continua. Tu tem que se auto-ironizar para tu aguentar a situação que tu está vivendo. E o Gilbert tem uma história que é a sátira do consultor de empresa. O presidente lá mandou demitirem todo mundo que estivesse usando o computador para suas coisas pessoais, né? E aí o Gilbert, olha, demitir todo mundo, né? Porque todo mundo está usando. E aí o presidente disse assim para ele, eu também uso, né? Então, ou seja, aí é o espelhamento. Tu faz, né? Não é faço o que eu digo, eu faço o que tu faz. Essa é a comparação, porque na comunicação o contato, o gesto é muito mais comunicativo do que as falas, do que está sendo dito. Aliás, o que eu penso, o que eu falo,
e o que eu faço são coisas diferentes, né? E tu trazes uma reflexão importante, né, em tempos de debate da escala 6x1, 40 horas, que é legítimo. Só que a gente precisa discutir produtividade primeiro. E a gente ainda está discutindo hora, né? A escala. A gente tem que discutir modelos diferentes de trabalho. Porque isso não volta mais. As pessoas estão hiperconectadas. A empresa que tentar barrar tudo isso vai ficar sem gente, porque as pessoas hoje têm oportunidade de escolher os lugares para trabalhar, né? Sim, Tá escasso. sim. Então, nós vamos ter que, urgentemente, criar modelos de trabalho, principalmente focado em entrega, claro, naquelas ocupações que é possível. Tem ocupações que a pessoa precisa estar lá, um atendente precisa lá estar para atender. Mas uma grande parte das ocupações, elas podem ter um outro modelo. E aí nós vamos ter que mudar a legislação, sim, para permitir isso, e as empresas vão ter que criar modelos de trabalho que foquem na entrega. Então, se tu me entregou de noite, ou se tu me entregou de manhã e aquilo me serve, tá tudo bem. Se tu tá usando o pessoal ou não tá, tu tem que me entregar e tu tem um prazo, né? É isso que nós vamos ter que caminhar para aquilo que é possível. Porque senão vira a insanidade do controle, é o controle do controle do controle que não leva a lugar nenhum. E hoje em dia faz menos sentido ainda do que fez no passado, né? Então, isso a gente precisa discutir, e aí não é simples, porque a gente tem uma grande parte da liderança das pessoas em cargo de gestão, são pessoas ainda formadas em realidades diferentes, né? Que Sim. foi formado. Então, a gente precisa fazer essa transição, eu uso muito o termo ressignificar o papel da liderança dentro desse mundo, de o líder entender entender o contexto onde a empresa tá vivendo, o contexto do seu liderado, e ali adaptar a realidade, né? Porque a gente estava falando de cuidado, uma coisa é eu ter um menino novo, 20 e poucos anos, solteiro. Outra coisa é eu ter uma mãe com filhos. E uma mãe atípica, inclusive, que nessa questão do autismo, tudo, a gente vê que muitas vezes os pais abandonam, né? Cada vez mais tem mães solteiras, mães solo, que ficam cuidando. Então, eu tenho que saber que eu tenho duas realidades diferentes ali. Porque eu não vou poder lidar não adianta. Eu tenho que saber que aqui eu tenho que ter um olhar de flexibilidade e de entender que se dá problema, eu tenho que liberar. E aí isso é a tal da segurança psicológica, né? De aquela mãe estar ali trabalhando, sabendo que se tiver um problema com o seu filho e ela precisar sair, o seu chefe, né? Que eles ainda não chamam de chefe, né? Vai entender e vai estar preparado para cobrir o trabalho dela. E aí eu digo, é muito melhor que ter uma pessoa, às vezes, 6 horas lá trabalhando a plena, entregando, do que 8 horas preocupado. Né? Então são questões diferentes. Né, eu vou mudar um pouco né, o rumo da prosa. E as formações do INSEAD de Stanford? Foi Stanford, né? Oxford, isso. Eu fiz Stanford, o INSEAD, eu fiz uma imersão lá. Lá na França? A França, a escola INSEAD. O REC? Fontainebleau lá. Eu fiz no mestrado o AGC, lá na HEC, né? Sim. Que também era vinculado ao INSEAD, com o Walter Nick, foi meu professor lá. Walter Nick, falecido Walter Nick. E Stanford, eu tive em Stanford e eu fiz 2 formações, mas daí foram imersões aqui no Brasil vinculadas a Stanford, e estive lá em Stanford também, né, fazendo duas visitas e 2 debates. Eu acho que são visões importantes, tá, que a gente acaba tendo e vendo, né, e tu tendo insights. E talvez das questões mais interessantes que eu vi nessa minha imersão lá no INSEAD, eu aprendi com um professor, nunca esqueço, professor Ludo. A disciplina era processo justo. Aquilo me marcou, eu uso até hoje quando eu falo sobre liderança. E é uma coisa tão simples e a gente não se dá conta. Que, na verdade, ele diz, as pessoas não esperam de ti sim sempre. O teu liderado não vai esperar sim, ele só espera justiça. Que se tu disse não para ele, para uma situação, tu vai dizer não para o outro, para a mesma situação. Se tu disse não para ele e sim para o outro, sim, daí tu não está sendo coerente. Aí tu tem que ter um critério, para justificar o sim ou não. Então assim, olha só, é uma coisa extremamente simples, mas eu não tinha... E era toda uma disciplina sobre isso, de aprender a lógica do processo justo. E isso me marcou, foi um grande aprendizado que eu tive, e eu sempre usei, inclusive, no dia a dia, no feedback com os meus líderes lá, né? De que isso é um valor importante, né?
E tu tem que dizer não, muitas vezes tem que dizer não, porque eu digo, o líder que dá sim para tudo é o líder que não vai entregar, né? Porque não existe, né, sim para tudo, aí não precisa do líder, né? Você pode dizer assim, deixar acontecer tudo como se quer, não precisa da liderança. Então ele vai ter que dizer não, mas ele vai ter que saber dizer não, ele vai ter que ter respeito. E essa questão do respeito é importante. O respeito, ele é fundamental na hora da demissão, no feedback difícil, às vezes é difícil, é necessário, né? Não está alcançando as metas, eu vou fazer um feedback e vamos discutir isso. Mas a gente precisa ter respeito, justiça. Então, isso me marcou muito dessa formação, né? E, claro, Stanford foi algo mais genérico em termos de liderança, gestão. É interessante tu conhecer essas visões diferentes. Eu vou fazer uma pausa aqui também, e a questão da Copa do Mundo, né, cara? A Copa do Mundo é impressionante, para a guerra, e ali tu vê a cultura de todo mundo dentro do mesmo propósito, né? E o futebol consegue fazer isso, é uma coisa, é uma magia, né? Porque é a mesma coisa que o cara, depois do jogo, fica 3 horas discutindo o jogo com os colegas. Agora, uma reunião de 3 horas, isso aqui estamos explorando. São essas coisas malucas do ser humano, né? E aí é uma questão, e olhando para o lado da educação, né? Eu acho uma pena que o Brasil não trilhou um caminho de olhar para o esporte como um instrumento de desenvolvimento, conectando a educação. E eu acredito muito nisso. Pega o modelo norte-americano. Os Estados Unidos não é o melhor país em educação. Inclusive, em alguns rankings, ele está mais baixo. Tá? Não que seja ruim, mas ele não é dos melhores países em educação. Agora, o que ele consegue fazer? Por que ele tem, geralmente, o melhor desempenho em esporte? Futebol eles não têm porque nunca foi foco deles. Né? Mas aonde eles têm foco, geralmente eles são os melhores ou estão lá nos top 3, né? É porque eles conectam esporte e educação. Então, tu quer ter sucesso na NBA, lá na liga de basquete, tem que estar no colégio. Tu tem que estar na escola. O esporte vem das high schools, né, do ensino médio, vai para a universidade, e a gente sabe que a grande maioria não vai ser um esportista de sucesso, né? Mas ele vai ser alguém na vida, né? Tu garante que ele seja alguém na vida, tu garante uma pessoa saudável que aprende um esporte, né? E tu consegue, aquilo vira um instrumento de desenvolvimento social, diferentemente do Brasil, que optou só pelo futebol e da maneira errada, onde hoje se trabalha um pouco diferente, mas ainda é difícil, onde era uma escolha, né? Ou tu estuda ou tu vai jogar futebol, né? E aí tu vê a criança sonhando em ser jogador de futebol, vai para a escolinha, mas não estuda, não está certo, né? A gente precisa conectar e usar o esporte como instrumento de desenvolvimento social, talvez seja das principais armas de desenvolvimento social é o esporte. Mas daí nós precisamos de um projeto sério, de país primeiro, né? E aí eu olho para os Jogos Olímpicos, que para mim é o ápice, né? Nós temos o futebol, sim, a gente gosta. É o que mais mobiliza, os Jogos Olímpicos é o que mais diversidade dá. Os Jogos Olímpicos, ele mobiliza todas as nações, né? Porque tu tem muito mais nações participando pela diversidade de esportes, e lá tu vê o alto nível sempre, né? Às vezes diferentemente do futebol. Pega o Brasil não desempenhou aquilo que a gente esperava, né? No futebol, por N fatores. Né? E eu vejo hoje, das crises do futebol que a gente vive, né? A gente depositou tudo no futebol, e o futebol é tudo menos exemplo hoje para os nossos jovens, né? Pega os nossos jogadores, grande parte fazendo propaganda para coisas que a gente não deveria estar fazendo, essas coisas que fazem mal. Aí tu pega jogadores, eu estava mesmo fazendo uma reflexão, olha os principais, olha o Haaland, como ele, é só pesquisar como ele é e como ele vive. O Harry Kane da Inglaterra, o Mbappé da França, o Lionel Messi, esses países têm referências positivas no futebol. O que nós não temos mais. Mas eles não depositam tudo. A Argentina talvez seja parecido com o Brasil, mas esses outros países não depositam tudo no futebol como a gente deposita, né? Então, esse é um debate bem interessante. Então, assim, nós já estamos aqui conversando, só para ter uma ideia, 44 minutos, vamos chegar a 45 minutos. Perguntas assim para a gente... Se a gente fosse... né, Bom, eu vou fazer uma pergunta antes aqui, tá? Uma pergunta preparatória para o final, tá? De toda essa vivência que tu teve, qual é o teu papel hoje, o teu mindset, teu foco hoje, teu mindfulness hoje,
além... E eu queria que tu falasse um pouquinho da história do pai, né? Desse negócio aí que eu te vejo um ser muito completo, muito mais completo hoje com a questão do teu filho. Sim. Me fala um pouquinho disso, do teu momento, abre teu coração, como a gente diz assim. Ó. Qual é o teu dilema? Quais são tuas angústias também? Sim. Eu acho assim, é importante, né, Francisco? Tem muita gente que romantiza. Por exemplo, eu não romantizo. Boa. Eu não digo que é presente, tá? Porque às vezes tu escuta as pessoas, não, o ônus, o encargo cai para quem pode, né? Olha, encara como presente. Encara que ele tem o lado bom. Vai dar tudo certo. Eu digo, não, isso é ruim. É ruim para a família, é ruim para ele. Tem todo discernimento. o discernimento, sabe? E ainda assim, eu digo, eu não queria que ele fosse. E eu daria tudo hoje para não ser, tá? Qual o nível de autismo dele? Ele é nível 1, nível 2, assim, mas então ele tem o cognitivo preservado, tudo, mas a gente tem a gente tem uma empresa de terapias, 3 clínicas, terapia em casa, a supervisão dela é uma engenharia. E aí, Boa. vivendo isso, eu vi que o meu filho está tendo o que 1% das crianças nem isso vai ter. Porque a maioria não tem acesso a tratamento, não é entendido. Não, é uma questão cara, a realidade social impacta muito isso, né? Existe também, claro, do lado de distorções, né? E eu digo, vivendo isso, a gente tem essa questão. Então, esse momento da minha vida serviu, sim, para eu ressignificar o que eu ia ser enquanto pessoa e profissional, né? E eu decidi, ok, veio o encargo, nós vamos fazer o possível, o impossível para que ele possa ter a maior autonomia, porque o desafio do autismo ao longo do tempo é a autonomia, né? Então, tu tem que ensinar coisa que é natural para um ser humano típico, tu tem que ensinar para o autista. Tu tem que ensinar, fez terapia para aprender a pedalar a bicicleta. Foi uma vitória nossa quando ele aprendeu a pedalar a bicicleta, que não é natural como uma pessoa normal. Então, isso ressignificou totalmente a minha vida. E te digo hoje que eu talvez estou usando 50% ou mais da minha agenda para os filhos, que tem a minha também, a gente tem que dar atenção, né? Estou com eles, a gente tomou uma decisão familiar lá de reorganização, né? Trabalho junto com isso, né? Eu organizo o trabalho, organizo aqui, estou aqui contigo dentro dessas organizações, né? Porque porque aí é uma questão de olhar de prioridade, né? Eu digo, tu perde de um lado, sim. Eu gostava de ser executivo, né? Eu gostava do que eu fazia, né? Eu me realizava com aquilo, mas eu sei que eu tenho hoje algo acima disso, tá? E que eu preciso entender que essa é a minha missão. Vou continuar trabalhando, vou tentar encaixar isso tudo, né? E resolvi, dentro disso, levar essa voz que, de certa forma, com o lugar de fala que eu tenho, estou aqui te agradecendo, né? A gente acaba tendo espaço de fala por toda a trajetória e de levar essas questões, para que as pessoas entendam que não é uma conta simples, que não é tranquilo, e que, neste caso do autismo, recai, na grande maioria das vezes, sobre a mulher. Os homens, grande parte dos homens, a maioria, abandona as mulheres. Tá? Os pais atípicos abandonam. Não abandona a mulher, abandona o filho, né? E, por tabela, a mulher fica com o encargo. Tá? A gente vê casos, a gente acompanha casos, por exemplo, ano passado, de suicídio. Na nossa cidade, aqui de Porto Alegre, de mãe atípica que não conseguia mais dar conta da sua realidade. Então, isso tudo... dentro da visão que a gente acaba enxergando, né, em termos de o que eu posso fazer por isso, né? Então, eu resolvi trazer, né, é claro, cuidando, né, eu sempre cuido para não expor demais, porque eu também acho que a gente tem que cuidar para não expor as crianças, né, porque tem gente que expõe demais, redes, tudo, eu não. Eu trago aqui o debate e conecto isso com o trabalho, que é a minha experiência, né? É a minha vivência, o quanto essas questões impactam o trabalho, impactam as vidas das pessoas. Por isso que em todas as minhas palestras hoje eu digo, a vida real é cada vez mais o que impacta o trabalho, é a vida real, e não o que está dentro do trabalho. Muito boa frase. E a liderança tem que se dar conta que a ação dele dentro do trabalho é cada vez menor, e ele tem que entender o contexto da pessoa. Para poder ter um melhor desempenho no trabalho, tu tem que entender o contexto da pessoa. E tem que entender o contexto social que ele vive. Se ele tem acesso, né? Se as pessoas estão tendo acesso aos serviços básicos, né? Se os seus... Tipo, tu tem uma empresa, os teus funcionários, os filhos têm acesso à creche, tem escola,
tem serviço de saúde, se não tem, vamos lá cobrar o prefeito, porque isso afeta o trabalho, afeta a saúde mental, afeta o desempenho dele, né? E às vezes a gente não se dá conta, não é minha obrigação, sim, não é obrigação, nada disso é obrigação, mas está afetando os teus resultados. As pessoas muitas vezes estão se afastando disso. E neste caso da vida atípica, é 100% de certeza, porque é uma conta diária que não fecha, Francisco. Por mais que tu planeje, ela não fecha. E eu me dei conta disso cedo, porque felizmente a gente começou a fazer terapias com 1 ano e meio de idade, teve um pré-diagnóstico, diagnóstico, então, e a gente foi vendo que tinha que adaptar e trabalha mesmo muito na previsibilidade de situações que vão dar problema, que a gente antecipa e não faz. Mas isso é muito estudo, isso é terapia, é se cercar de profissionais competentes. Mas volto a dizer, é o meu privilégio. A grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Não puderam ter essa escolha. Não vão ter, por uma questão social. Bom, estamos aqui agora sim 50 minutos conversando. Juliano Colombo. Juliano, eu posso te dizer o seguinte, é encantador te escutar, tu traz uma paz e um discernimento, uma coerência no teu discurso, nas coisas que tu coloca, que encantam realmente e ajustam. Né? Aquilo que tu falou, às vezes a gente está muito no modo operante, tu causa esse impacto na hora que a gente escuta, tá? E isso é muito bom, quero te dar um elogio. Obrigado. Que tu continue tendo esse discernimento, essa clareza nas convicções que tu tem, que tu continue, né? Eu gosto muito da frase aquela, né? Que tu continue sendo essa excelente pessoa que tu é, como tua mãe disse que era, tá? Sim. Porque, no fundo, cara, é isso. A gente é do bem, a gente está fazendo. Agora o mal existe e a gente tem que saber lidar e dar limites a algumas coisas. E quando a pessoa dá limites, isso eu tenho tentado trabalhar muito, é escutar o que está por trás desse limite. Às vezes a pessoa não fala ou que te critica. Deixa eu prestar atenção no que ela está dizendo e tentar significar isso, né? Ou hoje a palavra letrear, vamos aprender com isso tudo. Então, deixa uma mensagem final para o pessoal aí, para quem está aí no dia a dia, quem tem suas angústias ou quem está, né, querendo mais, suas expectativas ou querendo liberar um pouco mais. O que tu diria para essa pessoa que nessa dualidade para ter o foco, o centro e continuar a caminhada? Primeiramente, acha a tua equação de felicidade. A gente vive um mundo onde a gente quer olhar nas redes sociais e ter a felicidade do outro, só que a gente não vive os problemas do outro. A equação de felicidade, ela é pessoal. Né? Olhe para aquilo que você deseja enquanto vida e trabalhe para isso. Né? Se cerque de pessoas que vão te ajudar. E tenha uma visão de mundo mais ampliada. Né? Não vá atrás só dos grupos de WhatsApp, né? Daquilo que a gente segue, que muitas vezes tem um viés. Busque coisas diferentes, aprenda coisas diferentes. Né? Isso vai te fazer bem e vai te fazer entender um pouco melhor a realidade que tu vives, né? E também, se tu é liderança, com certeza vai te tornar um líder melhor. Queridões, queria agradecer ao Juliano, queria agradecer a vocês. Estamos aqui completando mais um programa, sempre lembrando que a direção geral é do Fabiano Brasil, o nosso fabuloso, o Tavson, Super Tavson, e o Eduardo Azevedo, aqui na questão técnica, o melhor de todos, que é o apelido dele. Postream é uma emissora do grupo F Brasil. Estamos aqui conectados. Siga o nosso canal, clique no sininho, patrocine, estamos por tudo. Lembrando que os nossos patrocinadores, Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento. Eu sou apaixonado por esse shopping, porque ele se reinventa. A turma aqui é espetacular. Home 7200, tudo para a sua casa. Quer alguma coisa? Passa lá que tu vai deixar tua casa melhor. E Ambientalize. Quando o ambiente está bom, espero que tu tenha gostado do ambiente aqui, Juliano, né? Acolhedor. E que a gente possa sempre ter uma cabeça boa como a do Juliano, sabendo lidar com os negócios. Queridão, tu é o cara. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Obrigado pelo